Olá a todos, muito boa noite na nossa live de hoje aqui na Pilots Fluency. Eu sou Peter Zugaib, sou fundador da Pilots e hoje nós estamos aqui com algumas super dicas e orientações para você que quer falar e aprender o inglês, né? Quer aprender o inglês aí, gente? Tudo bem? Pode ir entrando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de live. Boa noite, Davi Matias, tudo bem? Então, nós vamos começar aqui agora com vocês. Já são 8 horas em ponto. Nós vamos começar pontualmente. Pessoal, fica com a gente aí que a gente tem um compartilhamento super legal. Pode um negócio desse? Nívia. Ei, gente. Então, pessoal, inglês ainda é importante, né? Inglês realmente é importante. O que é esse tal do ICAO, né? Você aí que está se preparando aí na carreira de comissário, está entrando na carreira de comissário agora, você que é piloto, que também está começando carreira agora, o que é esse inglês ICAO, né? Afinal de contas, o que é o inglês na carreira do aeronauta? Então a gente hoje está aqui com uma super convidada, a Nívia Nascimento, que ela é especialista em inglês aeronáutico. Conheço a Nívia já há 10 anos ou mais, né? E vou convidá-la aqui para compartilhar comigo aqui as experiências dela. Vamos ser bem diretivos hoje, bem objetivos com vocês, que a gente quer valorizar o seu tempo e quer mostrar para você, né? Tirar suas dúvidas e falar para vocês a importância do inglês, o que você pode fazer hoje para ter estratégias cruciais para o seu sucesso, né? Se você realmente quer ter sucesso na sua carreira como aeronauta, é importante você aí estar por dentro do que está acontecendo em relação ao aprendizado do idioma. Então eu vou convidar a Nívia aqui. Nívia, vamos fazer uma transmissão ao vivo. Vamos chamar a Nívia aí. Vamos aguardar ela entrar. Você diz aí para mim de onde você está falando, a cidade de onde você está falando. Oi, Hey, Peter, Nívia. tudo bom? Hi. Welcome Ai, aboard. Thank you very much for coming. eu que agradeço o convite. Joia, Nívia. Tudo bem, Nívia? Tudo na paz e com você. Ótimo, ótimo. Melhor agora estou vendo você aqui. Nívia foi convidada por nós aqui da Pilots. Nós nos conhecemos, né, Nívia? Já tem 10 anos aí. A gente é colega aí de pós-graduação, de especialização aí. E a gente sempre acompanha e torce pelo trabalho um do outro. E nós resolvemos compartilhar um pouco dessa experiência da Nívia com relação ao idioma, com relação à vivência internacional, né, a trabalhar internacionalmente, com relação a utilizar o idioma inglês no trabalho. E conta pra gente, Nívia, um pouco aí da sua história, né? A gente quer saber um pouco aí, quem está nos assistindo, deve querer saber um pouco da sua história aí como comissária e com o aprendizado do idioma inglês. Como é que foi a sua história aí? Conta pra gente. Se apresenta aí pra gente, Nívia. Fica à vontade. Tudo boa noite, Peter. Te agradeço imensamente o convite de estar aqui com você. A gente realmente se conhece há 10 anos, fazendo lá o curso do Henry, né? E desde então, volta e meia, a gente trabalha junto, mas dessa vez eu acho que vai. Dessa vez vai dar certo. Eu comecei a estudar inglês, como a maioria dos brasileiros. Comecei quando era pequena, dos 10 aos 16. Finalizei o curso. Depois eu fui dar aula num curso de inglês aqui no Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava como part-time numa empresa aérea chilena, no Galeão, chamada Ladeco, que não existe mais. E eu era part-time, eu não tinha carteira assinada, né? Então a Panam estava abrindo para o check-in para trabalhar lá com a carteira assinada. Então eu fui para lá, né? Falei assim, poxa, ter um emprego direito, né? Não ia ganhar por voo que eu atendesse, ia ganhar um salário mensal. Então, mas quando eu cheguei lá, eu já falava espanhol nessa época, falava inglês e espanhol. E a menina falou, a pessoa lá responsável disse que a empresa estava recrutando tripulantes com o espanhol. Então era para eu fazer a prova para o voo. Caso eu fosse reprovada, eu voltava e continuaria o processo para o check-in. Só que de 1.000 candidatos, 10 vagas, eu fui aprovada e fui fazer o curso de comissário em Miami. E assim, Legal. minha jornada em 1990, indo para a Pan American International Flight Academy, em Miami Springs.
E foi onde eu comecei a voar mesmo, foi onde eu aprendi a ter a consciência de segurança, e foi um aprendizado maravilhoso. 5 semanas sem folga, nota mínima 9 em todas as provas eram eliminatórias. Claro, aos estrangeiros, né? Porque as americanas elas passavam com nota 8. Genial, genial. Nívia, e hoje você voa o quê? Como é que é o seu dia a dia? Conta pra gente um pouco da sua rotina, né? Quais são os desafios aí que você tem aí no voo com relação ao idioma? Conta pra gente um pouco. Olha, eu hoje sou comissária da Latam, chefe de equipe, instrutora no A320, 19, Uhum. 20, 21. Então, na verdade, o idioma ele é para a sua comunicação. E quando você fala em inglês, você tem liberdade, porque é um idioma que se fala em qualquer recanto desse mundo e você consegue se comunicar com quase todo mundo. E tudo na aviação é com inglês. Não há nada na aviação que não seja com inglês. E no nosso dia a dia, é download, upload, jeans, shopping center, todos os nomes que nos rodeiam são em inglês, né? Legal, fantástico. E me diga uma coisa, com relação a, se você fosse hoje dar algum tipo de orientação para quem está começando a carreira, tá? Tanto comissária quanto piloto, o que que você falaria para, no meio dessa correria do dia a dia, como é que se estuda, se prepara, como é que se capacita, né, com relação ao idioma inglês? Porque o tripulante ele não tem a possibilidade de cursar regularmente como um trabalhador tradicional no solo, né? Então, o trabalhador no solo, ele pega às 8 da manhã, sai às 18 e ele coordena a vida dele em função daqueles horários. E tem horário de almoço, ele consegue fazer aula de inglês regularmente. E no caso tripulante, como é que é isso? O que que você orientaria aí quem está começando e como é que vai praticar o inglês numa escala corrida? Entendeu? Olha, todo mundo tem um autor preferido, então compre o livro dele em inglês. Vai ser complicado no início? Com certeza. Vai ter dificuldades com vocabulário? Sim. Mas vai ser um acréscimo no seu vocabulário, né? A música é uma forma ótima de você aprender o idioma. As séries, todo mundo tem uma série favorita. Assiste um dia um capítulo sem a legenda. Experimenta. Legal. O outro dia com a legenda, outro dia sem a legenda. Vai alternando. A gente acaba conseguindo tentar fazer o nosso tempo render nesse sentido, de você realmente conseguir melhorar o idioma, mesmo tendo o problema do horário. Você tem que ser organizado, não tem jeito, tem que se organizar para isso. E tem, o pessoal fala muito. Pessoal, eu gostaria de deixar vocês aí à vontade para perguntarem, tá? Vamos colocando as perguntas aqui e a gente vai acompanhando, tá? As Tá. perguntas aqui. Responder por aqui, pelo meu telefone eu consigo responder? Você pode ir lendo e pode ir respondendo, e eu também vou lendo e respondendo daqui. Eu vou lendo e vou respondendo, então. Pode ser. Aí é o seguinte, o pessoal fala, Nívia, que estudar inglês é caro, né? Ah, é caro estudar inglês, né? A gente nunca aprende, né? É possível aprender inglês, mesmo não estando fora do país? Mesmo aqui, sem ser caro, né? O pessoal fala que é caro, é um obstáculo, às vezes, não, vai sempre deixando para depois. É possível aprender? Olha, eu nunca morei fora, nunca fiz intercâmbio e eu falo inglês. Eu também não. Eu também não, são os dois, sabia? Aquela história do professor nativo. Só porque alguma pessoa fala português é capaz de ensinar o português para alguém? Com as regras gramaticais? Sabe-se É lá? verdade. Então, ter um professor nativo não quer dizer que tenha toda, né, uma questão Verdade. didática, conhecimento, Prepara- etc. Então, eu sempre estudei inglês aqui. Os meus cursos preparatórios para os certificados eu fiz aqui. E eu nunca tive problema nenhum. Agora, tem muita coisa no YouTube, tem Duolingo,
Tem muita coisa em PDF agora, essa que é a grande Uhum. verdade. Tem muito livro aí disponibilizado em PDF. Então, sim, você consegue aprender sem gastar fortunas de dinheiro, coisa parecida. Consegue aprender sim. Uma coisa que eu lembro quando eu estava aprendendo inglês, Nívia, foi muito interessante. O pessoal aí que está assistindo, eu acho que vai achar interessante também. Eu lembro quando eu estava aprendendo inglês, interessante, né? A gente é amigo e tem essas experiências que a gente está percebendo agora. Eu também não sabia que você não tinha morado fora e eu também não. É, quando eu estava aprendendo inglês, o que que eu fiz? Eu nasci eu cresci numa cidade turística e eu aproveitava que tinha estrangeiros e eu começava a falar com estrangeiros do jeito que eu sabia, né? Eu levava eles para conhecer alguns pontos, fazia amizade, às vezes levava para minha casa para um almoço, um jantar em família, e aí a coisa ia acontecendo. Eu lembro que quando eu estava estudando, eu fiz 1 ano e meio de um curso intensivo e o objetivo era realmente falar em 1 ano e meio, né? Falar assim, falar, sem preocupações acadêmicas, falar, se comunicar. E eu lembro que eu pegava o dicionário e eu ficava dentro do quarto durante 4, 5 horas com o dicionário, escutando revista, né, entrevistas em inglês. Eu escutava, pegava a transcrição, pegava o dicionário e ia tentando entender e aprender as palavras novas. Isso foi uma prática que eu fiz ao longo de vários anos, né? Eu lembro que minha mãe batia no quarto e falava assim, tá tudo bem? Você tá bem, meu filho? Será que alguém está fazendo alguma lavagem cerebral? Ela falava que era lavagem cerebral. Alguém está fazendo uma lavagem cerebral, não é possível. Você fica esse tempo todo dentro do quarto estudando inglês. Para de estudar inglês. Eu falei, mãe, mas eu quero aprender a falar. Eu tenho vontade de aprender. E eu não posso ficar faltando palavras, né? E é engraçado, né? Eu acho que esse é um caminho um pouco meio que semelhante a todo mundo, né? Foi assim com você também? Estudando e dedicando, né? Na verdade, eu sempre gostei. Na minha época, tinha um programa na TVE chamado Aprenda Inglês com Música. E levavam pessoas do curso que eu fazia para ir, tipo, um jardim botânico, ficava lá com uma professora e aprendendo inglês através da música. Então, eu aprendi muito através da música. Né? Então, cada pessoa, você ficou lá no quarto com o dicionário. Eu já não era muito fã de estudar, não. Eu gostava mais. Teve um dia que minha mãe literalmente me colocou para fora de casa para ir para aula de inglês. Eu não queria mais ir, estava farta, queria matar a aula. Ela me botou para fora e fechou a porta atrás de mim. Ou eu ia para a aula ou esperava meu pai chegar do trabalho para me ver ali, né? Das duas, uma. Tem uma coisa, Nívia, que eu acho também que é uma dúvida que geralmente nos perguntam aqui. Estou subindo aqui, ver quem é que está interagindo com a gente aqui. Tem uma dúvida que nos perguntam muito que é a seguinte: quando é que você de fato aprende inglês? Né? Quando é que você sabe que você aprendeu inglês? Né? Você tem alguma dica que possa passar? Quando é que você sabe que você aprendeu inglês? Você tem uma autonomia? Tem algum momento que dá assim aquele aha moment, aquela coisa assim, é agora eu já sei, né? A Matias falou aqui que ele aprende através da música e de videogame. Aí, ó, Olha, também coisa, videogame. Bom, eu é, digo que eu me senti o máximo quando eu consegui compreender a música Empty Garden do Elton John. Tava no auge aquela música. Nossa, quando ele começou a cantar e eu entendi tudo, nossa, eu me senti o máximo. Eu sou fluente agora. Agora ninguém me segura. Tô um espetáculo. Na verdade, eu ouvi uma música que eu gostava inteira sem ter nenhum tipo de dificuldade, né? Então, nossa, isso para mim foi a glória. A glória. eu acho que tem um pouco de você carregar o idioma com você, né? Você Sim, sentir que faz parte de você, né? Porque parece que sim. quando você está estudando, você está ali, né, no papel, meio que tem É, não você é? aquilo faz parte. Então, quando a gente entra em algum site na internet para fazer alguma pesquisa no Google e acaba vindo alguma coisa em inglês, ou você vai buscar algum livro, vem sempre alguma coisa em inglês. Então, o inglês acaba fazendo parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E existem coisas que, se você não souber inglês, você não vai conseguir se movimentar.
Deixa eu te fazer uma pergunta também, que me fizeram aqui um tempo atrás. Com relação ao vocabulário aeronáutico, tá? Hum. É, é comum o tripulante começar a carreira assim meio que perdido em relação ao vocabulário aeronáutico, sem saber o que, que as palavras de fato significam e tendo que se virar nos 30 para poder pegar tudo aquilo ali, porque, por exemplo, eu trabalho com pilotos todos os dias, né? Você também trabalha com pilotos comissários todos os dias, e a gente vê muito isso, que os comandos aqui, no meu caso, por trabalhar mais com comandantes e com pilotos do que com comissárias, a gente vê muito assim, aquela coisa assim, não, isso aí eu me viro. Chega na hora, eu pego um dicionário, eu pego o Google, eu me viro, né? Só que o volume de informação e às vezes a complexidade dos termos né, das expressões gera mais confusão. Você percebe isso também, que o pessoal chega assim, meio que ainda meio que perdido no ninho? Na questão do comissário, o curso de comissário ele é todo dado em português. O comissário não tem obrigatoriedade de saber inglês para entrar num curso de comissário. Bom, mas quando ele já fez a ANAC, já está com o CMA, ele vai fazer o processo seletivo, ele precisa do inglês. Algumas empresas fazem uma prova mais voltada para um vocabulário técnico, outras não. Cada empresa tem a sua forma de avaliar o comissário. Então, o que acontece? Na verdade, o comissário sai da escola de aviação, se ele já não falar inglês, se ele já não buscar esse tipo de literatura, ele realmente fica perdido. Fica porque tem coisas que são extremamente técnicas e ele não vai saber, entendeu? E Por aí, muitas exemplo, vezes, diga. dá um exemplo para o pessoal pegar aí, uma coisa técnica que a pessoa às vezes não sabe, em inglês. Ditching, que é o Ditching. pouso no mar, ditching. Então, às Isso. vezes, por exemplo, uma decompression. Eu dei uma vez a imagem, né, de uma despressurização para uma aluna descrever, nível intermediário, falando muito bem inglês. Aí você me descreva a figura. Ah, o passageiro está com a oxygen mask. Tá, mas por quê? Ah, porque o que aconteceu ali? Então, assim, a dificuldade de sair a palavra correta, entendeu? Da mesma Uhum. forma, é aquele aluno básico que ainda não tem a estrutura do idioma bem fixada, querendo inglês de aviação. Não tem como. Uhum. Você primeiro tem que. A natureza não dá saltos, é processo. Você é básico, você vai aprendendo a estrutura do idioma até chegar num nível intermediário, onde você pode colocar todo esse tipo de vocabulário. E ele não terá tanto problema assim. Uhum. O Ou que acontece? seja, Diga, diga. ou seja, existem três grandes níveis: um elementar, um intermediário e um avançado. E às vezes o elementar quer se comportar como avançado, E não tem como. né? E não tem como. Tem que dar tempo ao tempo. O que acontece? A internet ela é cheia de informação, muita informação. E já vieram pessoas de nível básico, eu tenho um teste de nivelamento, onde eu vejo de acordo com os. Que é aquele teste, lembra aquele? Lembro. Nossa, teste, é aquele que eu Lembro. aplico. Lembro. Então, eu consigo ver quais são os problemas de estrutura que aquele aluno tem. Dependendo, eu vou falar, meu querido, eu não posso te preparar para uma prova específica com esse tipo de problema em estrutura. Tem que consertar isso com o inglês regular, com uma aula regular. Depois você se prepara para uma prova específica. E muitas vezes as pessoas não gostam, ficam chateadas, porque eu digo, eu não vou poder preparar você dessa forma. Você precisa Uhum. de primeiro ter, no mínimo, mais 80 horas de inglês Uhum. regular, para daí você ser preparado para uma prova específica. Porque É. daí, dessa forma, você vai estar com a estrutura mais fixada. É interessante, né? As pessoas realmente hoje, nesse dia a dia corrido, todo mundo acelerado, as pessoas querem pular etapas. Sendo Exato. Não tem que, como pular. né, ninguém chega de manhã e fala assim, nossa, já tem que ser noite agora, né? Não tem como pular. E a aprendizagem de um idioma não é uma coisa simples. Algumas pessoas têm mais facilidades, outras não.
Mas é uma questão complexa você colocar todo esse tipo de informação no seu cérebro e aquilo fazer parte de você para você Você. realmente ter um discurso num Uhum. outro idioma. Então, como que você vai começar a colocar um tipo de vocabulário específico numa pessoa que não consegue ter um discurso do dia a dia? É muito complicado. Ou Então, realmente, seja, precisa. Diga. desculpa, ou seja, então o pessoal chega querendo ter um vocabulário técnico avançado, sendo que a base não está construída. E aí você Exato, recomenda que eles façam um curso com outros profissionais ou com outras escolas, para que eles tenham essa base. Beleza. exato. Então, no seu caso, você trabalha bem especificamente Sim, para fins de prova, é isso? Você trabalha com a exatamente. prova, prova de seleção, prova da ICAO. Conta pra gente aí como é que é para o pessoal entender. Na verdade, o meu trabalho ele é específico para provas nas empresas aéreas. Se é o comissário, Uhum, para a prova seletivo, se é o piloto, para a prova da ICAO. Então, ele já tem que ter uhum, um nível X para poder estar apto a essa prova. Então, são aulas bem dinâmicas, são aulas específicas, são aulas onde o aluno fala, eu falo uhum, pouco, o aluno uhum. falar, não interrompo, mesmo que ele esteja falando errado, deixo falar, depois a gente volta, rever tudo de novo, pratico o Aviation Topics, pratico a descrição das figuras, porque é Picture Description and Discussion, não se pode esquecer, Uhum. existe uma conversa ainda além de uma simples descrição de figura, que não é só dizer que tem um passageiro louro com uma calça vermelha. Não, tem que descrever a situação que está ocorrendo ali. Então, isso, e aí tem a correção da pronúncia, a correção da estrutura, a fluência, tudo isso, porque é baseado nisso que a empresa vai dar a nota final. Nota final. Ô, Nive, você acha que o ICAO, ele é um bicho de sete cabeças ainda? Ele é complicado? Mesmo tendo esses obstáculos que você falou aí, em relação da expectativa do tripulante, em relação ao próprio inglês, você acha que ainda é complicado a pessoa se preparar para o ICAO ou não? Ou já se sabe mais, assim, já se tem mais familiaridade, já consegue se chegar mais rapidamente ao ponto? Olha, o ANAC já está aplicando para os pilotos tem mais de 10 anos essa prova, né? Então, assim, para os pilotos já está muito mais destrinchado, está muito mais Uhum, simples para os pilotos, sim. Para os comissários, se criou uma situação porque, minha nota ICAO, minha nota ICAO. A verdade é que as empresas aéreas adaptaram o teste ICAO para os pilotos para avaliar os comissários. como Por assim? quê? Explica um pouco melhor. Porque na prova para os pilotos tem a parte das emergency situations, que eles têm 5 áudios. Ainda tem que Uhum, ver qual emergência foi a mais severa. Para nós não tem uhum, isso. O nosso uhum, listening pode ser um passageiro solicitando alguma coisa ou reclamando de alguma coisa. E aí, de acordo com aquilo que eu ouvi, eu tenho que interagir com aquele passageiro. Qual a resposta que eu daria para aquele passageiro naquela situação? Então, uhum, o nível de dificuldade não se compara para os pilotos. É bem uhum. diferente. Nós temos leitura de anúncio de bordo em algumas empresas, coisa que não tem para os pilotos. A gente É. tem, às vezes, a tradução de uma frase que vem em português para traduzir para o inglês, mas as empresas adaptaram a realidade do comissário essa prova, que tem a Uhum. picture description, da mesma forma que tem para os pilotos, tem interaction, da mesma forma, tem aquele warm-up, mas existem outros itens também que os pilotos não têm. E, na verdade, Uhum. as empresas estão usando os mesmos descritores holísticos para nos avaliar. Então, nós temos a nota 3, 4 e 5. As empresas aéreas, algumas colocaram como base a nota 3 para entrar, o pré-operacional. Você entra com a nota 3. Mas daí a um ano você vai fazer a sua revalidação, tem que ter a nota 4. Olha que interessante. Agora, uma pergunta que me fizeram aqui. Uma comissária me ligou um dia desses perguntando: Ô Peter,
As provas de seleção em inglês nas companhias aéreas para comissárias, eles estão, digamos, focados muito mais na habilidade de listening ou na habilidade de speaking? A gente entendendo mais e falando pouco, a gente consegue passar? Ou a gente tem que falar mais, mesmo que a gente não entenda? Como é que você responde Olha, isso aí, Nívia? isso aí eu respondo da seguinte forma. O único skill que não é muito solicitado ou nada solicitado numa prova oral das empresas aéreas é o writing. A gente Uhum, não precisa escrever nada em inglês. uhum, No máximo, marcar, escrever uma palavra numa lacuna, mas não vi ainda ter redação, composições ou coisa desse tipo. uhum, Mas você tem que ter o listening, sim, porque você vai uhum, ouvir alguém falar com você, passar uhum, mal, pedir um uhum. remédio, te pedir uma ajuda com a conexão, com a bagagem, que isso, que aquilo, que o outro. O reading também, porque vão dar um anúncio de bordo para você ler. E o seu speaking. Não adianta. Não dá para ser meia boca. Uhum. Não tem que, Ou seja, tem que. tem que ter uma priorização, não é isso? Tem que priorizar o idioma Sim, e como isso tem que ser parte do profissional. Ele tem que ser uma ferramenta. exatamente. A partir do momento que uma pessoa escolhe trabalhar na aviação, não importa se ele vai trabalhar na loja, se ele vai trabalhar na carga, se ele vai para o check-in, ele tem que aceitar que o inglês vai fazer parte do dia a dia dele. Então, o inglês vai fazer parte da vida dele. Ponto, acabou. Não tem o que discutir. Olha, o Pilots, uma pergunta dos nossos internautas aqui. Ó. O Pilots Flight 2019 está perguntando assim: Hum, boa noite, é o Peters do Rio de Janeiro, da ilha? Não, não é. É os do esse, Gaibe, é um outro esse Peter. pique é o CSPH, esse aí é do pão de queijo. Esse aqui. Então, Nívia, uma outra coisa importante que eu gostaria de saber de você. Vamos aproveitar aqui e explorar ao máximo a sua presença, né? Porque não é todo dia que a gente tem uma Nívia Nascimento com a gente aqui. A Nívia, gente, ela tem uma formação que eu admiro demais. Eu acho que a Nívia ela investe no autoaperfeiçoamento dela continuamente. Eu não posso ficar falando muito, porque senão, digamos assim, eu vou revelar detalhes que não sei se ela me autoriza, mas ela realmente é muito profissional, ela é muito empenhada, né? Eu já acompanho a Nívia há muito tempo e mais recentemente, Nívia, eu estava olhando lá o seu perfil, eu vendo os comentários das suas alunas, eu achei muito bacana a transformação de vida, né? Porque isso não tem preço, né? A pessoa chegar para você e dizer assim, olha, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu profissionalismo, o tempo que você dedicou, porque a gente sabe que a vida do tripulante é muito corrida, né? Eu acho que é uma das profissões que a vida é mais louca para todo mundo, porque a escala não dá sossego, né? A escala é um dilema para tudo quanto é tripulante, não dá sossego. E então, assim, é muito bacana ver os outros profissionais recebendo esse feedback de você, né? E vice-versa. E uma coisa Na aqui que eu verdade, quero. o comissário, quando ele me procura para tirar uma dúvida, ou mesmo querendo aulas de inglês, tem um sonho ali. A verdade é que tem um sonho ali. E que por algum motivo ainda não se realizou. E eles ficam meio, eu não sei como que eu vou te dizer, sem saber se eu falo com ele, eu falo com ela, será que é uma pessoa honesta? Porque você tem que respeitar o sonho do outro. Então, se eu não dou falsas promessas, eu não prometo nada. Uhum, Eu prometo aquilo que eu sei que eu vou fazer, mas o meu aluno ele tem que cumprir com a parte dele. Para legal. ele ter sucesso, eu sei aquilo que eu estou fazendo e eu sei o Uhum, resultado que dá. Mas ele tem que fazer o trabalho dele. E eu dou graças a Deus os alunos que eu tenho, que todos eles são extremamente focados, são extremamente aplicados. uhum, Então, todos eles têm sempre o sucesso nas provas de inglês. Porque eles também têm um foco, são pessoas maduras, são pessoas que sabem o que querem,
E eu também quero feedback do aluno em relação à minha aula. Eu tenho um formulário do Google que eu mando para todos eles após a aula. Quando finalizo o curso, a última aula, eu mando o formulário, responda da forma mais honesta. Porque eu também tenho que melhorar, eu quero melhorar, de repente uma aula não foi bem elaborada, ou o tempo utilizado foi de menos, ou foi de mais, alguma coisa do tipo, eu quero que seja colocado. E todos os feedbacks que eu tenho são sempre muito positivos, então eu sei que eu estou indo pelo caminho correto. Mas a Fantástico. primeira coisa minha é o respeito ao sonho dele. Por quê? Eu já estive no lugar dele. Uhum. Eu acho que talvez isso faça com que muitos me procurem, porque sabe que eu sou uma comissária, que eu já fiz processo seletivo, que eu já fui reprovada, que eu tive que fazer de novo, que eu tive que insistir, entendeu? E muitos estão insistindo durante muito tempo. Então, eu entendo porque eu já estive no lugar deles. Então, eu acho que isso cria uma proximidade maior. Eu estava uma vez assistindo uma live de uma comissária da Emirates, e ela estava falando, ela é brasileira, e ela falando que ela fez o processo seletivo 5 vezes. 5 vezes na sequência. E ela falou que ela só pararia quando ela estivesse lá, quando ela tivesse conseguido. E eu acho que o que falta hoje na nossa geração, né, e nas gerações mais novas, é muito essa determinação, essa ideia fixa, que as gerações anteriores tinham, digamos assim, a condição de se colocar porque não tinham tantas distrações. Hoje a gente tem muita distração. Tudo é uma distração. Você vê, para a gente poder ser visto aqui no Instagram, a gente tem que, além de produzir muito conteúdo para que o algoritmo mostre a gente para os outros, né? A gente tem que estar em parcerias constantes e dialogando constantemente com os usuários. Não adianta postar uma coisa aqui ou ali, né? E a gente precisa chegar naquela meta. Olha, eu quero alcançar essa meta, né? Eu quero alcançar tantos mil, digamos, seguidores. Eu quero ajudar pessoas com o conteúdo. E para isso tem que ter muitas pessoas conhecendo, porque a partir do momento que a gente se vê, desculpa, a gente é visto, é que as pessoas começam a se interessar pelo nosso conteúdo. Enquanto a gente não faz isso, a gente não se determina, olha, eu quero chegar lá e eu vou pagar um preço, digamos assim, para isso realmente não vai acontecendo, né? E a gente pode, às vezes, chegar no meio do caminho e falar assim, ah, não, mas é muito difícil. Não, é uma questão de realmente colocar como meta, né? Na E, verdade, é e aquela história de você deixar aquele prazer imediato para o prazer sustentável mais adiante. Né? Deixar o isso Netflix mesmo. agora, estudar mais um pouco, porque de repente você passa na prova que tanto você quer passar. Né? E muitas vezes a gente não Isso, quer abrir mão daquele prazer imediato. Essa que é a isso questão. mesmo. Isso mesmo. Nívia, agora vamos tentar passar para o pessoal aqui algum conteúdo que a gente sabe que vai ajudá-los aí nessas provas, tá? Fala para mim um pouco o que que eles devem se preocupar, quem tiver se candidatando a comissário, processo seletivo, o que que ele deve se preocupar em estudar, em focar? O que que você recomendaria? Olha, foca nisso, isso é fundamental. Na verdade, é focar na sua prática de speaking. O Uhum, seu discurso, ele tem que estar fluido. Eu não posso chegar e falar assim, my name is Nívia, I live em Rio de Janeiro. Não. Pensa naquilo que você quer responder e responde de uma vez. Ponto. uhum, Pensa, responde de novo. O avaliador sabe o que você está fazendo. É uhum, melhor do que você responder de bate-pronto. Tira 3 segundos. 1, 2, 3, pensa e responde. Que aí o seu discurso ele sai mais limpo. A sua pronúncia, uhum, não tenta falar rápido para mostrar fluência, porque não precisa isso, falar rápido, ler anúncio de bordo correndo, não. Porque o avaliador está vendo tudo isso. Então, pode falar pausadamente, com a pontuação, com a vírgula, respira na hora correta, mas o que eu sempre chamo atenção é para não ficar aquela forma de falar toda picada. Aquilo ali uhum. mata, entendeu? E Aquilo ali isso é reprova, uma né? coisa. Reprova, reprova, porque aí
você, na sua fluência, você já vai pegar, se a nota mínima for 3, você já vai pegar um 2. E como é Uhum. a nota menor que você fica, né? É a É, nota é menor nota que menor. é levada em consideração, então corre sério risco de uma reprovação. O Van de Matos está falando um discurso em inglês sucinto e claro, exatamente, sucinto, porque também tem isso. Se eu não tenho muita certeza de ter um vocabulário vasto, diminui. Menos é É, mais. Para que é. querer falar muito? Porque aí o avaliador vai achar que você sabe muito e vai fazer mais pergunta e mais pergunta. Seja sucinto e claro, exatamente, sendo sucinto e claro. Ah, legal, ó, o pessoal interagindo aí, muito bom, hein? Muito bom. Nive, a gente está chegando já ao finalzinho, né? A proposta é a gente não passar aí de 40 minutos, ainda temos uns 5 Ok, minutinhos. É, sim. fala para mim, Nívia, e para todo mundo que está assistindo a gente aqui, os outros que vão assistir depois, eu espero que o Instagram deixe essa live aí, né? Que o Bom, algoritmo está é a minha mudando. primeira live, eu nem sei como funciona isso. Depois você me diz como que salva, como isso, como aquilo, que eu não entendo disso. Ela vai ficar 24 horas aqui no Stories do, pelo menos, é o que acontece, né? Tem vezes que isso não acontece. Fica 24 horas, aí amanhã ela se encerra. A gente tem como baixar ela, tem um aplicativo que a gente consegue baixar a live, se ela ficar no Instagram. Vamos torcer para que fique, né? Se não ficar, pessoal, eu e Nívia, nós somos precavidos, né, Nívia? A gente é precavido. A gente já Então gravou uma entrevista. a gente já gravou essa entrevista antes, porque a gente sabia que se acontecesse queda de conexão, ou se a Nívia fosse acionada, ou se tivesse qualquer problema com chuvas fortes que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, a gente não gostaria de deixar vocês sem a entrevista. Então a gente fez uma entrevista, gravamos e a gente tem o link. Então se acontecer dessa live não ficar no Instagram da Pilots aqui, não se preocupe, manda uma mensagem para a gente inbox que a gente compartilha o link com você, tá? Isso é muito Dona importante, porque... Fabiana, Dona Fabiana de Lagoa Santa. Um beijo, Fabi. Aí, o pessoal aí, ó. Então, e outra coisa então, Nívia, para a gente concluir então. Então, deixa eu Diga. ver se eu consigo fazer um resumo do que você falou aqui para o pessoal. Você falou da importância de praticar o inglês utilizando conteúdos que você gosta, que você se identifica. Né? Isso é Sim. muito importante. Você encontrar um livro, um programa de TV que você goste, que seja um assunto que te interessa e você começar por aí. Né? Você falou também da expectativa exagerada que quem está começando agora no inglês tem para poder já chegar e já ir para a entrevista já falando inglês. Que tem que passar pelas outras fases antes, tem que subir a escada. Não adianta pular da base para o topo que não consegue, vai levar um tombo, não é isso? Mais ou menos isso. Então vai me ajudando aí, que eu estou tentando, estou puxando o que você Mais ou falou. menos isso, mais ou menos isso. E você falou também da importância de conhecer os termos técnicos, né, como decompression, ditching, né, oxygen masks, né, CRMs, QRH, termos do dia a dia do tripulante, Exato. que às vezes quem entra não sabe, né? E você falou também da questão do sonho, de o tripulante manter aquele sonho aceso e se determinar para conseguir chegar lá, não importa, né, os obstáculos, porque vão haver obstáculos, né, Com, independente, cer- né, com com certeza, nem sempre a certeza. pessoa passa de primeira vez, então se mantém ali, tenta a segunda, aí tem a carência de 6 meses. Está na carência de 6 meses, se prepara melhor. Da próxima, vai. Vai entrar, vai entrar. E uma outra coisa também que você falou foi o speaking, né? A pessoa focar num speaking que seja claro, sucinto, sem hesitações, sem gaguejar, não é isso? Exato, 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 é melhor. E o avaliador, ele vai ter uma visão clara daquilo que você está fazendo, do que você está falando, e ele não vai ter dúvidas de que você teve a pronúncia correta, porque você falou no timing correto. Uhum, maravilha. Olha, gente, tá vendo? Experiência é assim, é algo assim.
inestimável. A experiência do outro faz com que a gente corte caminho e que a gente cresça. Uma das coisas que eu já li que fala, olha, você quer ser sábio, aprenda, escute a experiência dos outros, né? Aprenda, porque realmente, você pode às vezes ler alguma coisa, aquilo passa, mas se você escutar a experiência, aquilo marca, aquilo fica com você. E eu quero te dizer muito obrigado mesmo, tá? Pelo seu Eu que te tempo, por ter agradeço. tirado esse tempo aqui para contribuir. Eu que te agradeço. É, Tantos anos. eu gostaria que você falasse para o pessoal aqui como é que eles podem te encontrar, tá? Qual canal, tá? Como é que pode te encontrar, conversar com você, quem quer ter aulas com você, tá? E dar o seu recado aí para o pessoal. Bom, eu desejo que todo mundo consiga estudar inglês, consiga ter a liberdade de poder falar o idioma que faz parte já do nosso dia a dia. Eu estou no Instagram, nivea.n.nascimento. Qualquer dúvida, pode mandar um direct para mim, que eu respondo assim que possível. Qualquer dúvida, qualquer questão aqui da live que queira me perguntar, pode mandar, que eu respondo. Ó, o pessoal tá dizendo que adorou a live, ó. O Índice Fábio adorou a live. Ai, que Marcelo ótimo! Braga entrou aqui, ó. Marcelo Braga. Quanto tempo, Marcelo, que eu não te vejo? Meu Deus do céu. Marcelo, um amigo lá de longa data, entrou aqui. Ai, Então, não sei Nívia, na hora que acabou. Ah, vai assistir o replay. Então, o pessoal pode entrar em contato com você e pode, claro. então tá aí dado o recado, pessoal. Muito obrigado a todos por terem vindo, tá? Manda Deixa, mensagem. Davi, meu aluno, Davi. Vamos começar Ah, que sexta-feira legal, a aula. que legal. Até sexta. Até sexta. Pessoal, entre em contato com a gente e com a Nívia também, tá? Pelo Instagram, pelo direct, e manda mensagem que a gente vai ter todo o carinho aí para atender vocês. Quem for comissária, que quiser fazer aula particular, indico a Nívia, corre para a Nívia, porque são vagas limitadíssimas. O tempo da Nívia é muito apertado, né? E quem for piloto aí que tiver aí para fazer a prova da ICAO amanhã, nos procura, que a gente já sabe lidar com a pressão, né? Foi muito É. bom, Nívia. Valeu, viu? Até estar contigo, Peter. Um grande Também, minha beijo. linda. Obrigada. De nada, beijão, valeu. Tchau, tchau.